Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Renascer da Esperança, de Sandra Carneiro pelo Espírito Lúcio, agora na parte número 16, onde a gente vai concluir a obra, onde vai estudar o capítulo 48 até o 50, tá bom? No vídeo anterior, a gente justamente viu Emily se posicionando e falando assim, sim, vou voltar a trabalhar no Centro Espírita, vou trabalhar com as traduções, vou trabalhar no orfanato. Não importa, Ricardo, se você quiser viajar, tudo bem. Se a nossa família for acabar por conta disso, tá tudo certo. Se o nosso amor não vai conseguir manter porque eu tô fazendo um trabalho que você não concorda que é um trabalho para ajudar os outros, cara, tá, alguma coisa não tá certa. Então, ó, quando ela vai se despedir deles lá na viagem, Emily percebe que Ricardo está arrependido. Mas ele não pede desculpa. Ele não fala assim, vou voltar, mas ela percebe, ela sente que ele tá assim, pô, cara, pô, você não vai mesmo? Pô, será que eu tô fazendo o que é o certo, cara? Pô, porque a mulher que eu amo, eu tô dando checkmate nela, e ela se posicionou. E ela tá fazendo as coisas para ajudar os outros. Pô, acho que eu não tive uma melhor decisão, né? Mas ela vai. Então o Ricardo vai viajar com a filha, o que é uma ótima coisa. Vamos já fazer um parênteses aqui, porque Cintia é um espírito mais evoluído, vai ter mais contato com o pai e vai poder ir quebrantando o coração dele, despertando ele para ele enxergar as coisas diferentes. A gente vai ver ao longo do capítulo que ele vai dar uma melhoradinha, né? Não é um uau, mas ele vai. Essa viagem sozinha, só ele e a filha foram bons para ele conseguir amadurecer algumas ideias. Emily dividia seu tempo no orfanato e no centro espírita. Miguel passa a cuidar do orfanato para Emily viajar para traduzir mais obras. O dinheiro de Fernando custearia os gastos e a viagem ia ajudar a ter mais acesso a obras em espanhol, né? Então Emily está cuidando do orfanato, colocando as coisas tudo em ordem e continua fazendo trabalho no centro espírita. Os dias dela estão muito corridos, ela está focadaça agora no trabalho social. E aí Miguel chega e fala assim, ó, Emily, está ajudando bastante no centro espírita, mas é o seguinte, lembra que a gente precisa de mais obras traduzidas. Então, se você viajar lá para a Espanha, para a capital, você consegue produzir mais obras. Ela fala assim, mas se eu for lá traduzir mais, né, focar mais no trabalho de tradução, eu não vou conseguir estar no orfanato. Aí Miguel fala, beleza, eu cuido do orfanato. Então a gente aqui do Centro Espírita começa a abraçar o orfanato também. Eu não vou lembrar agora, nas minhas anotações aqui não estão, se é só Miguel ou se é todo mundo ali do Centro Espírita, mas eles começam a cuidar do orfanato. Então as crianças não estão desamparadas, não estão desassistidas. Os custos, como eu comentei no vídeo anterior, vão ser pagos por uma quantia de dinheiro que era de Fernando. Né? Fernando fala, não, pode pegar esse dinheiro. Né? E assim ela vai focar na tradução. Por quê? Lembra? A gente já viu isso há 2, 3 partes atrás aqui dos vídeos. Por que ela fazer a tradução? Porque se ela continuar só cuidando do centro espírita, ia trabalhar para Jesus, ia ajudar, mas ajuda aquele pouquinho de gente. Se ela trabalhasse na tradução, justamente a vida dela se encaminhou para tal, dela ser fluente tanto no francês como no espanhol, o que ela conseguiria? Ela conseguiria fazer com que mais materiais espíritas chegassem em espanhol, acelerando e alcançando milhares de vidas. Né? Então, se ela trabalhasse na tradução da revista espírita número 15, 10 mil pessoas lessem aquela revista espírita e evoluíssem, pô, ela estava ajudando 15 mil pessoas. Estou dando aqui um exemplo. No centro espírita, ela conseguia ajudar quantos? 5, 10, porque é um centro espírita pequenininho, onde ela estava indo. Mas mesmo que fosse um centro espírita grande, que tivesse 200 pessoas, é só 200. Ali, com a tradução, ela alcança 15 mil vidas. Né? Então, ela vai pegar com mais afinco o trabalho, continua sendo um trabalho social, um trabalho de caridade, trabalho para o Cristo, só que em vez de ser no centro espírita, nas reuniões, tudo vai ser em tradução de obras do francês para o espanhol. Né? Aí um dia ela vai chegar à noite, cansada, e
a governanta da casa tá com os olhos arregalados e fala assim, dona Emily, tem uma visita. Uma visita, quem que é? É Isabel. E ela fala, eita. Entende? Ela fica meio com receio, fala, preciso pedir ajuda, vou chamar alguém. Diz, não, tá tudo tranquilo. Deixa eu lá falar com ela. Isabel foi à casa de Emily para conversar. Ela ofende Emily. Quando questionada de onde vinha esse ódio, vida passada, ela era freira junto da madre. Ela fica brava e sai gritando. Então ela vai lá e aí, olha como é que são as coisas. A Matrix fez a iniciativa de botar checkmate nela para não parar. Para ela parar com a evolução. Ela disse, não vou parar não, vou continuar evoluindo. Vou trabalhar para Jesus, vou trabalhar para o Cristo. E aí ela ganha mais escala a coisa. Entende? Ela não só está trabalhando no centro espírita, como ela já vai puxando a tradução, e antes estava fazendo um orfanato, então imagine. E aí o que acontece? Matrix se movimenta, e aí vai Isabel na casa dela. E chega lá, quando ela chega à noite, ela vai dizer, mas que história é essa? Meu filho não está em casa? Você tinha que estar aqui em casa reclusa, né? E não passeando por aí. Ela vai dizer assim, olha, eu estou fazendo um trabalho social, cuidando das crianças do orfanato, fazendo as traduções, entende? Eu não estava de bagunça por aí. E aí, Dona Isabel, extremamente agressiva, vai ofender Emily, né? E aí Emily vai dizer assim, pô, mas você não gosta de mim, nunca gostou, por que será? Você já pensou sobre isso? Da onde que vem isso daí? Né? Vai questioná-la. E aí ela vai comentar, vai dizer assim, será que isso não é coisa de vida passada? Será que você não esperava que eu tivesse uma postura diferente, mas eu mudei? Eu despertei, eu estou buscando melhorar, eu não vou ter aquela postura religiosa, intransigente, dogmática que você esperava disso. Onde será que vem isso? Acho que agora a gente tem uma coisa de vida passada para resolver. E aí Dona Isabel fica extremamente transtornada e sai da casa gritando, xingando, falando que é coisa dos demônios. Tudo. E aí como a gente está lendo um livro espírita, a gente tem acesso às informações dos espíritos. Né? Os espíritos vão dizer, não para Emily, mas para nós, que a sogra dela era uma grande amiga dela, um braço direito dela quando ela era madre. Lá, lembra? Ela trabalhava ali, essa era uma freira. E as duas eram a mesma pegada, assim, não, estamos fazendo o que é para a igreja, e sabe aquela coisa intransigente. Vai se avançando a vida. Emily vem agora, mas Emily, ela tá com essa missão de pagar os débitos. Vê que Dona Isabel não, Dona Isabel continua manipulando, continua botando interesses dela acima de tudo, continua usando a religião para interesse próprio, não para o interesse do Cristo, não trabalhando para Deus sinceramente, entende? Então, ela tem esse descasamento com o Emily, por quê? Porque ela fala, não, mas ela tá traindo, você tinha que continuar sendo ali, ó, conservadora, ortodoxa, entende? Por mais que ela não saiba, não tenha ciência disso, mas o espírito sente. Fala, pô, ela ali era a minha grande amiga, que era madre da outra vida. Como assim agora ela tá buscando ajudar os outros e não prejudicando? Como assim ela tá vivendo valores de caridade, não valores do ego, da soberba, da arrogância, né? Então, e aí fica só a reflexão, né? Porque a Emily está cansada de trabalhar, não é fácil a jornada que ela tá, mas ela está muito mais feliz que Dona Isabel. Então, tu vê, Dona Isabel sai gritando, continua fazendo as suas tramas, tu vê que não foi presa, porque é rica e aí a lei não a atinge. Mas você vê, Emily está muito mais feliz do que Dona Isabel. Né? Então, olha como é que é um indício para nós, não está aqui na minha observação, né, mas a leitura, de que Emily está num caminho muito melhor do que Dona Isabel. Né? Capítulo 49. Emily estava angustiada por receber poucas cartas de Ricardo. Aí ela orava para se revigorar. Ricardo e Cíntia retornam da viagem e se surpreendem a ver como Emily estava melhor, por conta do trabalho ao próximo. Cíntia aparta uma discussão de Ricardo com Emily. Todos somos diferentes e temos de aprender a conviver com amor. Então não se separem, pois vocês se amam. Então olha que interessante. Vai se passando os dias e Emily vai ficando
angustiado porque ela fala, pô, estão mandando pouca carta para mim. Pô, isso não é um bom indício. Aí eles voltam. Quando eles voltam, tanto a filha como o Ricardo ficam extremamente felizes de vê-la, ela percebe quando eles estão felizes, e eles veem como ela está muito melhor. Por quê? Claro, ela está ajudando o próximo, ela está no caminho certo, ela tá agora certinho com o plano encarnatório dela, óbvio que ela vai estar muito melhor. Entende? E aí eles ficam muito felizes e tudo, só que o que acontece? Num dia posterior a isso, vai ter uma briga. Por quê? Porque Ricardo não aceita que ela trabalhe com espiritismo. Eles não terminam tudo, e aí Cíntia de novo, com o espírito evoluído que é, vai aparecer aquela criança com mais maturidade que os dois adultos, e vai dizer, gente, para, você tem que aprender a conviver junto, cara. Pai, se tu não tá aceitando que ela seja espírita, que diferença faz isso pra ti? Deixa ela fazer, olha como minha mãe tá melhor. Pô, ela tá ajudando os outros, deixa ela ajudar os outros, por que ela vai ter uma vida? Ah, não, mas é porque ela é da família Bragança e Valença, mas por que o Bragança e Valença não pode ajudar a sociedade? Entende? Quem que diz que o rico só pode ficar usufruindo desse mundo da Matrix, ficar só preso a conforto e luxos e questões de saciar os desejos da carne? E aqui não é só questão de sexo, mas todas as coisas de ficar sendo bajulados, são desejos do ego isso. Não são desejos espirituais, né? Quem disse que não, para, vocês não vão se separar, vocês se amam. Pô, agora cria juízo vocês dois, cara. Né? Então, é engraçado que mais uma vez Cíntia vem tendo muito mais maturidade que os dois adultos, né? E tá certo, porque o Ricardo ele não aceita, mas ele ama, e ele teve essa conversa, ele quebrantou o coração dele, entendeu? Viu a esposa muito melhor de quando ele saiu. Só que mesmo assim ainda tá reticente de aceitar essa nova vida. Né? Por quê? Porque ele não despertou ainda. Ele ainda tá preso a questões mais atrasadas evolutivamente, né? Do tipo, como assim, somos ricos, nós vamos se envolver com o pobre. Não, nós temos que estar na nossa classe, fazendo as coisas de rico, né? E vamos pro capítulo 50, que é o último capítulo do livro. Dias depois, o lar era de amor. Emily abraçada com Cíntia, vê Lucrécia vindo em sua direção. Abre aspas. Continue trabalhando com fé, paciência e amor. Fecha aspas. Cíntia acorda e elas se abraçam, fortalecendo os laços de amor e gratidão pela ajuda recebida. Finalmente, o penhasco foi embora. Então, olha que bonito. Depois daquele conversa que eles tiveram ali, mais difícil, que Cíntia interveio, eles não se separaram, e aí Ricardo começou a trabalhar essa tolerância ao próximo. Né, de entender que, cara, beleza, ela quer fazer isso, beleza, tá fazendo bem para ela, tá ajudando, tá tudo certo. E aí, eles começam a ter um lar de muito mais amor, porque não tem mais briga, não tem contenda. É óbvio isso, é lógico isso. Né? E aí tu vê, ela tá abraçada com a filha, ela tanto ama e que também ama muito ela, e aí ela vê Lucrécia. E aí você vê a Lucrécia fala assim, ó, continua, tenha paciência, tenha fé, continua trabalhando, tá no caminho certo. Então olha que coisa bonita. A Lucrécia vai lá para reafirmar e para pensar, será que tá certo o que eu tô fazendo? Não sei o que, ó, olha como Deus é bom. Uma luz vem, não, tá no caminho, é isso mesmo, continua aí que é nota 10. Ó. Olha que coisa boa para dar um norte para ela, direcioná-la. Né? E aí, ela vai abraçar a Lucrécia, né? E aí você vê que bonito que eu marquei aqui, que é aquela parte do penhasco que foi embora. Então, nesse ponto do livro, você vê efetivamente toda aquela vida velha dela foi embora. Acabou. Então, toda aquela coisa de valores errados, que ela tá vivendo de ego, de soberba, de arrogância, de ganância, né? Tchum, foi embora, agora tu vê. Toda aquele fase difícil passou, agora daqui para frente, né? Depois de quase 2 anos trabalhando nas traduções e no orfanato, ainda sofria assédio dos 4 obsessores. Ricardo ainda tinha problemas, além de ataques da igreja e de Isabel. Quando ela se desmotivava, ela tinha ajuda do alto. Então você vê,
os 4, como eu comentei na outra parte, né? Eu não lembrava, eles ainda vão incomodá-la. Eu não lembrava disso. Eu realmente não lembrava. Eles foram retirados ali por um tempo, mas você vê quando às vezes tinha brecha, eles voltavam a incomodar ela. Eu não lembrava disso, eu pensei que eles tinham sido recolhidos de vez. Então até fica aqui errata, que bom que eu tô corrigindo ainda a tempo. Por isso que é importante as observações, né? Porque eu não tinha lembrado disso daí, né? Eles foram recolhidos ali, que a mãe deles, né, Lucrécia, recolheu eles, mas não levou eles para a justiça do karma, nada. E aí tu vê que interessante, infelizmente, né, mas tu vê, Ricardo ainda continua sendo difícil, trabalhando para deixar a coisa amena, mas não é aquele maridão que incentiva, que apoia, que se envolve. Ainda continua tendo ataque da igreja, ainda continua tendo ataque de Isabel, é o que? A Matrix tentando, de todos os jeitos. Ah, mas pô, você não cedeu, você quer fazer isso mesmo. Então vamos dificultar a tua vida para ver se tu desiste. Olha que merda, né? Mas olha que lindo que ela não desiste e continua trabalhando pro bem, né? E aí, essa observação final aqui, né? Quando ela se desmotivava, porque às vezes, pô, muito difícil, tá, né? Tantas lutas, né? Bem, aí vinha a ajuda do alto e refazia ela. Da mesma maneira, como tantas vezes ela tem dificuldade, orava e se sentia melhor, isso ainda continua acontecendo. Né? É uma coisa de reflexão, né? Por que é tão difícil, né, fazer o bem nesse mundo, né? É absolutamente inacreditável. Eu crio um canal desse aqui de espiritualidade que tem o objetivo de realmente estudar as obras, a gente se aprofundar nas obras, pouquíssimo alcance. Agora, se fosse um canal de coisa errada, ensinando a fazer coisas erradas, nossa, ia estar bombando milhões e milhões de visualizações. Que bizarro, né? É inacreditável como os bons não se posicionam e aí o mal vai ganhando força e vai tendo uma força que eles não têm. Né? Mas justamente por quê? Pela apatia dos bons. Né? Como as pessoas não trabalham para tal, então você vê Emily tá trabalhando pro bem. Era pro marido estar ajudando, era pra sogra falar assim, dá pra fazer uma coisa, deixa ela quieta lá no canto. Então você vê, fica incomodando, fica atrapalhando, você fala assim, barbaridade, né? Que coisa. Ela vai toda feliz ver Miguel com um novo livro. Então a gente vai finalizar o livro com a Emily indo toda feliz lá falar com o Miguel, trazendo em mãos um livro físico, um novo livro de Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que no primeiro título do livro, que é antes, o título hoje, né, da obra, chama-se O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas o primeiro título, quando ele foi escrito, era Imitação do Evangelho. Tem? Então é o livro que ela vai trazer, Imitação do Evangelho. Tem? E aí nascia uma nova era de esperança para a humanidade. E aí a gente finaliza o estudo da obra, entende? Com essa ótima coisa. Então, e aí corrobora certinho com o conhecimento que a gente já sabe, né? Que veio primeiro o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns e o terceiro livro, que era o Evangelho segundo o Espiritismo, que tinha até um título anterior a esse, né? E aí fechou isso. Desculpa. E eles vão falar ali que é o quê? É o início de uma nova era, que é o que a gente tá passando agora, né? Então chegou o Espírito Consolador para a gente dar esse salto evolutivo. E aí Deus dá a ordem de acabou o mundo de provas e expiações. Vamos iniciar os preparos para o mundo regenerado. E aí a gente precisa muito desses conhecimentos espíritas para dar esse salto, né? Para sabermos que somos espíritos, para sabermos que fazemos parte de um cosmos, que existe vários planetas com vida, existe várias humanidades espalhadas em várias dimensões. Não somos só nós, não somos centro daquela visão primitiva da Terra como centro do universo, bem furada, né? Que aí depois do espiritismo a gente vem ter a revelação cósmica aí, né? Para nos trazer um novo aí, para nos preparar para o contato. Mas é isso aí, gente. Então você vê, finalizamos o estudo dessa obra. É uma excelente obra, adoro os livros de Sandra Carneiro, tá? No futuro com certeza vai
Vai ter mais obras dela aqui pra gente estudar junto, tá? Quem sabe no futuro eu até faço releituras de outras obras incríveis dela, excelentes, como Zilados por Amor, Jornada dos Anjos, Todas as Flores que eu Ganhei, a quadrilogia dos Exploradores da Luz, que até agora são 4 livros, mas imagino que vai ter no mínimo um quinto. Tem então obras maravilhosas dela, tá? A gente finaliza esse, tá? E aí no próximo vídeo que eu vou lançar sexta-feira, aí a gente vai começar a estudar uma obra nova de Jean Valjean, o livro Jesus e o Druida da Montanha, que vai narrar uma viagem que Jesus fez com José de Arimateia, lá na região celta. Ele era um comerciante de caravanas, fazendo negócios, e Jesus vai lá. E Jesus vai lá falar com um grande espírito evoluído, que é o Druida da Montanha, Mordor. Entende? Então vai ter um avatar mestre, que é Jesus, criança ainda, porque ele tinha 20 anos, né? Não era criança, né? Mas um adolescente, um homenzinho, mas não tinha despertado para tua missão, nada disso. Falando, encontrando um outro avatar ali, na região dos Celtas ali, que seria na Grã-Bretanha. Né? É um livro bem legal. Um livro bem curtinho, acho que 200 páginas. Tanto que você vai ver que vai dar bem menos partes aqui no nosso estudo. Mas é uma obra bem interessante. E é isso aí, gente. Então, antes de finalizar o livro, eu agradeço. Muito obrigado por você ter acompanhado esse estudo de obra comigo, tá? Espero que você tenha aprendido bastante coisa com esse ótimo livro. E é isso daí, gente. Eu peço, se você puder, por favor, curta, compartilha, se inscreve no canal. Se tiver a opção de hypar, hypa o vídeo. Deixa um comentário, que todas essas ações que parecem pequenininhas, são todas gratuitas, mas fazem com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, entenda que o canal é relevante e espalhe para mais pessoas. Tá bom? Também fica aqui o recado. Assistir esse livro não invalida fazer a leitura integral e original da obra, tá bom? Então, se você quiser entender com mais detalhes por que este aviso, tu vai lá no meu canal, qualquer livro que tu quiser estudar, que tiver parte 1, tu dá play no vídeo, bem no iniciozinho do vídeo eu explico, faço os avisos, todo vídeo, e explico esse aviso com mais detalhes, explicando certinho porque essa recomendação é importante. E já aproveite o gancho. Se você pesquisar no meu canal, você vai encontrar tem a seção de playlists, vários autores publicados. Então tem lá playlist de cada autor para você pesquisar e estudar novas obras comigo. E é isso daí, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo livro que nós vamos estudar juntos.